que vocês vão precisar para a prova. O objetivo é falar sobre as dermatopatias fúngicas e dermatopatias alérgicas. Então, eu trouxe aqui a etiologia, o diagnóstico, tratamento, sinais clínicos. Pode ser que fique um pouco longa a monitoria. Como eu não tenho e-mail institucional, provavelmente não vai dar tempo de terminar antes do Google encerrar. Aí eu crio outra sala para vocês entrarem. Aí eu vou trazer aqui também sobre as técnicas de diagnóstico. Teve uma aula que eu participei, uma aula teórica que ele falou sobre isso. Então, assim, foi em cima da hora também que eu resolvi colocar isso aqui para vocês. E eu copiei do próprio slide que a monitora que foi na minha época, a Yasmin, que ela tinha feito. Hoje ela é residente de dermato, eu copiei dela mesmo, eu tirei um print do negócio dela sobre essas partes da técnica de diagnóstico e coloquei aqui, coloquei que o material é dela e tudo mais para explicar. Então, depois eu vou montar um material direitinho, feito por mim, né, para não ficar copiando esse negócio da menina. Mas, enfim, começando, né, sobre as técnicas para o diagnóstico. Vai ser muito mais importante para vocês na aula, na prova prática do que na prova teórica, mas pode ser que ele peça alguma coisa relacionada. Então, por isso que eu vou falar aqui com vocês, né? As principais técnicas são o raspado cutâneo, o imprint, a escarificação, a punção por agulha fina e a punção aspirativa por agulha fina, suave auricular, tricograma, cultura e biópsia. Outra coisa, vocês acharem que eu tô falando rápido, pode falar. Eu falo naturalmente rápido mesmo. Eu tô nervosa e acabo falando mais rápido ainda. Se também alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, interromper, pode falar também que eu vou falando aqui diretão. Então, pode interromper sem problema nenhum. Em relação ao raspado cutâneo. Vocês viram que passou aí a imagem? Passou, né? Passou sim. Show. Show. O raspado cutâneo. A gente vai usar uma lâmina de bisturi sem corte, né? Então, não pode pegar aquela lâmina recente ali da embalagem e já passar no animal, senão vai machucar ele, vai tirar sangue. E o ideal não é esse. Então, tem que acabar com o fio dela, esfregar em alguma coisa, alguma superfície para acabar com o fio dela. Geralmente, né? No próprio consultório já tem uma lâmina de bisturi sem corte, justamente para usar ela na técnica do raspado cutâneo. Vai fazer a compressão dígito digital, né? Vai segurar a pele aqui, igual tem nesse exemplo aqui. Vai segurar a pele do animal fazendo uma pregazinha e vai fazer o movimento de raspagem no sentido do crescimento dos pelos, né? Depois disso, vai pegar o material, vai colocar numa lâmina, soro fisiológico, ou então óleo vegetal, e vai colocar uma lâmina ou uma outra lâmina por cima para conseguir fazer a visualização do que a gente quer ver ali. Então, a gente pode usar o raspado cutâneo para visualizar sarnas mais profundas, né, que seria o caso da sarna demodésica, e serve também para identificar leveduras, mas aí a gente vai precisar corar para ver a presença da levedura. E também pode ser feito a técnica da fita de acetato, que é o que a gente mais observa fazendo, né? Que é a fita de acetato, para quem não sabe, é o durex mesmo. Vai fazer desse mesmo jeito aí, vai fazer a compressão dígito digital, vai colocar um pedacinho de durex ali naquela região, vai apertar bastante, beliscar mesmo o animal para a gente conseguir tirar a maior quantidade de material possível, né? A gente vai buscar, obviamente, o local onde tem a lesão, se for uma lesão circular, buscar o local ao redor da lesão. Então, vai fazer essa beliscadinha ali no animal para conseguir tirar a maior quantidade de material e vai colocar na lâmina ali. O durex mesmo a gente coloca na lâmina e vai levar para o microscópio para poder fazer a análise. Também tem o imprint. O imprint, a gente vai colocar a lâmina mesmo da microscopia, vai colocar na lesão. Então, assim, é muito utilizada quando tem essas lesões ulceradas aqui, no exemplo tá a patinha desse cachorro. No caso de esporotricose em gato, também é a técnica mais utilizada para fazer a análise, né, dos fungos. Então, ela é bem simples, coloca no local da lesão ali o material, aperta bastante para a gente conseguir tirar o material e, nesse caso, vai corar o material, né, com panótico e vai visualizar no microscópio. A escarificação, a gente tem um objetivo parecido com o raspado, né? A gente vai
usar uma pazinha de escarificação mesmo, não sei o nome, mas é uma pazinha específica para isso, e vai passar ali no local ao redor da lesão, onde tiver crostas e tudo mais, para poder colocar esse material na lâmina para olhar no microscópio. Aí a gente tem também a punção por agulha fina e a punção aspirativa por agulha fina. Essa técnica na aula prática teve uma que eu estava, que até algumas meninas conseguiram fazer também. Então, assim, a punção por agulha fina, a gente vai colocar a agulha no local da lesão ali, se tiver geralmente algum nódulo e tudo mais. A gente não costuma usar essa técnica para lesões ulceradas, né? Até porque vai vir muito sangue, não é o que a gente quer. Então, a gente vai pegar uma região que tenha um nódulozinho, e a punção por agulha fina, ela vai pegar o material, o material vai vir por capilaridade, né? Então, não precisa aspirar o material que está ali. Então, vai segurar o nódulozinho, vai colocar a agulha no local da lesão e vai fazer aquele movimento de leque, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro, para vir uma quantidade boa de material. Aí vai tirar e vai acoplar uma seringa já puxada, com o êmbolo puxado, né? Para poder ter ar. Aí acopla na agulha e aperta tudo de uma vez na lâmina. Aí aquele material ali, o objetivo é que tenha algum material para a gente analisar e pega uma outra lâmina e faz ali um esfregaço, né? E a punção aspirativa por agulha fina, ao invés de colocar só a agulha, a gente vai colocar a agulha com uma seringa acoplada. Então, vai furar e vai puxar o êmbolo da seringa para poder pegar o material. Também pode ser feito suave auricular, principalmente quando tiver aquelas suspeitas de otite, o animal tiver com bastante cerúmen e tudo mais. Então, o suave auricular vai ajudar no diagnóstico tanto de sarnas, né, de parasitos que estiverem ali dentro, como também de infecções, né, fúngicas ou bacterianas. Coloca o cotonete no ouvido do animal mesmo, ali tira um pouco de secreção e passa na lâmina fazendo um rolamento, né? Vai girando o cotonetezinho para tirar o material e colocar ele na lâmina. Aí, se for, minha suspeita é que seja algum parasito ali, e o animal não faz nenhum tipo de preventivo, nem nada, às vezes é um filhote, então eu não vou corar primeiro, eu vou colocar no microscópio para eu ver aquele parasito ali, andando, se mexendo e tudo mais. Não tem nenhum parasito. Aí eu vou corar e vou procurar se tem fungo, se tem bactéria ali no material. Tricograma, só arrancar o pelo, né? Feito basicamente o arrancamento dos pelos, principalmente na borda das lesões, né? Se tiverem lesões circulares, principalmente na borda das lesões, a gente arranca esses pelinhos, coloca na lâmina ou prende com durex, ou então coloca um pouco de soro e coloca a lâmina lá por cima para ver se a gente vai conseguir visualizar alguma coisa ali. E a cultura, ela é colocado material, né? Às vezes pode ser feito com suave mesmo, né? No local da lesão. Às vezes pode ser necessário tirar um fragmentozinho da lesão e colocar no meio de cultura. Então, assim, o meio de cultura é propício para cada tipo de micro-organismo que a gente quiser pesquisar, né? Então, bactéria, um meio tal, que eu não lembro, vocês talvez devem lembrar, eu não sei, mas tem um meio propício para cada coisa e espera o resultado chegar. Geralmente demora, né? Porque demora para o micro-organismo crescer ali, então essa é mais uma forma de diagnóstico. E a coloração por panótico rápido, né? Que é o que a gente faz basicamente para corar na clínica, né? Porque é um material barato e é literalmente rápido, e a gente já consegue ter um resultado ali do que a gente quer saber. Então, assim, ele vai fazer essa coloração, ele tem três tubinhos, né? Que ele já vem preparado, então a gente só precisa colocar a lâmina ali dentro. Tem o fixador, que é o primeiro, que é o verdinho. O tempo varia muito com o que você quer buscar. Então, assim, tem aulas que a gente aprende que o tempo é 20, 20, 15 no último, né? A quantidade de segundos. Então, vai variar bastante com o que você quer buscar ali. Na aula de fisiopatologia, mesmo esses dias, o professor já deu um tempo já completamente diferente. Ele falou que no primeiro já podia ficar 1 minuto, no segundo já uns 30 segundos, e no último, que cora o núcleo, era para ficar uns 5 segundos só. Então, assim, varia bastante. Calma aí, deixa eu pedindo. Aí as substâncias são o fixador, que é só para fixar o material que está ali naquela lâmina,
o corante ácido, que ele vai corar as estruturas mais básicas, né, as células de defesa, fibras colágeno, e o último corante é o corante básico, que ele vai corar as estruturas mais ácidas, que seriam principalmente o núcleo das células, né, e as bactérias e as leveduras. Aí eu vou trazer aqui também como fazer uma receita. A Duda falou com vocês ontem, né? Ela falou que eu ia reforçar hoje, então eu vou reforçar aqui para quem não assistiu ontem e para reforçar também, né? Porque é difícil lembrar de tudo. Para fazer uma receita, o Júlio costuma pedir na prova prática, na prova prática também, né? E na prova teórica. Quando eu fiz da minha vez, ele pediu 2 receitas. Então, ele botou uma doença lá e mandou dar o tratamento em forma de receita para uma, e depois para outra ele fez a mesma coisa. Então, assim, pode ser que tem muita chance de cair receita na prova do Júlio de dermatologia. Então, é importante que vocês saibam fazer, porque costuma valer, assim, um pontinho legal, sabe? Tipo, 1 ponto, 2 pontos. E ele gosta de colocar uma pressãozinha, né? Falando que, não existe receita meio certa. Então, se você errar alguma coisinha ali, ele diz que vai zerar. Porém, não sei se ele vai realmente zerar, né? Mas ele gosta de botar essa pressão. Então, assim, é bom revisar como fazer receita. Quem não sabe, ou quem sabe, dá uma olhadinha do jeito que eles gostam que façam, para não correr o risco de chegar na prova, vocês não saberem fazer uma receita da forma correta e ele acabar tirando ponto de vocês por conta disso. Então, assim, no cabeçalho, principal, o nome do tutor, aí pode colocar, você inventa um nome, pode colocar o seu, eu gosto de colocar o nome do Júlio. O nome para o animal, inventa um nome qualquer lá, bolinha, sei lá, lindinha. Espécie, se é um canino ou se é um felino. Raça não tem tanta relevância, mas se tiver lá no enunciado, vocês coloquem, né? O peso do animal também provavelmente vai estar no enunciado da questão. E, enfim, o nome do tutor eu já falei. Depois, vocês vão especificar a via de administração. Se é uso interno, ou então uso oral, se é uso externo, ou então uso tópico. Aí vocês vão colocar lá no título. Aí embaixo do título vai colocar o medicamento, número 1. Aí o nome do medicamento, depois a apresentação dele, se ele está em miligramas, qual a concentração, como que ele está encontrado, né? Se é uso veterinário, se é uso humano, e depois a forma de apresentação, se é caixa, frasco ou tubo, tá? E na hora de escrever, né, como vai ser utilizado, vai colocar dá aí tantos ml, que é o volume, por via oral. Mesmo que vocês já tenham escrito no título que é via oral, é importante lá embaixo vocês colocarem também, né, para evitar qualquer tipo de confusão. A frequência, né? A cada 8 horas, a cada 12 horas. Não coloca na receita, dá 2 ml BID, porque o tutor não vai conhecer, não vai saber o que é. Ou então, 2 vezes ao dia. Quando é 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia pode ser 2 vezes de manhã. Então, assim, para evitar a confusão, coloquem a cada 8 horas, ou a cada 12 horas, ou a cada 24 horas, para evitar confusão. E a duração, né? Em tempo. É importante vocês colocarem no retorno as recomendações. Quando ele for pedir receita, provavelmente ele vai colocar alguma doença que tem que dar recomendação. Então, não esquece, no final da receita, vocês vão colocar recomendações. Evitar, tomar cuidado durante a manipulação, fazer uso de luva, dependendo do que for. Levar o outro animal da casa que está doente ao veterinário. Essas coisas, geralmente, na clínica, no consultório, a gente conversa com o tutor. Só que como não vai ter tutor ali, você tem que colocar as recomendações. Mesma coisa para a prova prática. Não esqueçam de colocar as recomendações e também o tempo de retorno. Não esqueçam de colocar que esse animal tem que voltar para revisão. Vocês não dão um tratamento e nunca mais quer saber dele. Então, assim, tem que dar um tempo de retorno de acordo com a doença que ele estiver apresentando. Aí, no final, vai fazer aquele riscado e vai assinar. Pode botar a assinatura de vocês, botar a data, o nome, qualquer coisa, uma rúbrica. Aí aqui tem um exemplo, né, lá do hospital. Aqui não tinha o nome do tutor, nesse exemplo, mas aí vocês coloquem, né, tutor, fulano, a espécie, né, a raça, o nome, a idade, o peso, coloca tudo nesse cabeçalho, tá? Ensaia em casa, vê uma receita que você já tenha acompanhado, uma receita do pet de vocês, então, tipo, escreve numa folha branca, que não vai estar lá, nome do tutor, nome do animal, não. Vai ser uma folha branca mesmo da própria prova. Então, às vezes, geralmente ele pede para fazer no verso da prova. Aí vocês já ensaiem mesmo como vocês vão escrever um exemplo para não perder tempo nisso na hora da prova. Aí o uso oral, né, o nome do medicamento,
se ele é de uso humano ou de uso veterinário, a caixa, que vocês podem colocar a abreviação, né, CX, quem quiser, ou se não, pode colocar caixa mesmo, e aqui a forma como quer que dê esse medicamento. Aí aqui, né, relembrando, cálculo de dose, caso, né, vocês não lembrem, é feito a dose vezes o peso sobre a concentração do medicamento, ou seja, um cachorro de 40 quilos vai ser feito um tratamento para ele com corticoide, de meio a 1 miligrama quilo. Vocês vão escolher qual a dosagem que vocês vão dar. No caso aqui, eu vou fazer de meio. Aí vai ficar meio vezes 40, a dose vezes o peso. Aí vai dar 20 miligramas sobre a concentração do fármaco, entendeu? Para a gente saber quantos comprimidos a gente vai dar para aquele animal. Então, aqui, a dose vezes o peso, a gente vai saber quanto que ele precisa. Esse animal vai precisar de 20 miligramas. Aí a gente precisa consultar as apresentações desse medicamento. Na prova, ele vai colocar um bulário lá para vocês, eu acredito, né? Se ele for pedir receita, ele vai colocar lá um bulário com várias medicações que vocês podem usar, várias doses e várias apresentações. Então, por isso que vocês têm que saber isso. Na prova prática, ele costuma deixar usar o VET lá, que vocês sabem, o aplicativo do telefone. Mas, assim, se qualquer coisa, ele vai dar também uma folhinha lá para vocês com a dose desses medicamentos. Aí vocês têm que saber fazer a conta. Eu acredito que ele não vai passar nenhuma conta absurda, porque na minha época ele não deixou levar a calculadora. Não sei se ele vai deixar levar agora. Então, assim, é muito difícil que ele peça um cálculo muito absurdo. Tipo, 0,44 microgramas quilo vezes o peso de 23 quilos. Então, assim, vai dar um trabalhinho para vocês calcularem. Então, assim, ele pedindo, provavelmente vai ser uma coisa simples assim, tipo, meio vezes 40, que é mais fácil de fazer. Então, aqui, a gente sabe que esse animal, ele precisa de 20 miligramas. A gente vai olhar lá a apresentação do medicamento para saber quanto tem. Nesse caso aqui do exemplo, o Prediderm, né, o corticoide, ele tem a apresentação de 20 miligramas. Então, esse animal vai precisar tomar um comprimido. Aí, aqui nesse exemplo também, ela fez o corticoide por 2 semanas. Então, a gente sabe que o corticoide, se a gente fizer ele num efeito prolongado, mesmo que em doses baixas, ele pode trazer efeito sistêmico. Então, é muito importante que se faça a redução desse corticoide antes da gente parar de fazer o uso dele. Então, assim, na prova, tipo, analisem o caso e tudo mais, mas, assim, provavelmente não pode ser necessário fazer o uso do corticoide, mas provavelmente ele não vai dar algo que seja necessário vocês fazerem muitos dias de corticoide. Então, assim, quando eu fiz, teve algumas pessoas que colocaram lá, o animal estava com um DAP, e teve gente que falou que no tratamento colocou 2, 3 semanas de corticoide, assim, para quê? Mas, enfim, eu coloquei 5 dias e deu tudo certo. Então, assim, analisem bem o caso de vocês. Se for necessário, vocês colocarem, assim, mais de 5 dias de corticoide, 7 dias, 10 dias de corticoide, é importante que vocês façam a redução, para mostrar para ele que vocês sabem o que vocês estão fazendo ali. E a redução também não tem, assim, uma fórmula certa de você fazer a redução. Você só vai reduzindo a concentração daquele medicamento com o tempo, né? Então, aqui, ele estava tomando um comprimido CID por 14 dias. Então, depois desses 14 dias, para dar metade do comprimido, uma vez ao dia, por mais 7 dias. Então, assim, tem gente que faz, dá metade por mais 5 dias e depois, nos últimos 2 dias, dá um quarto. Então, assim, varia bastante. Outro exemplo aqui é em relação a um fármaco que seja de forma líquida. Como exemplo aqui é o ciclavance, né? A ciclosporina. Ela é líquida. Então, assim, para calcular a dose que aquele animal vai precisar, é a mesma forma. A dose vezes o peso. No caso do ciclavance, da ciclosporina, a dose é 5 miligramas quilo. Então, vai ser 5 vezes 40. Aí a gente vai ter a dose desse animal, que vai ser 200. Então, assim, a gente sabe que ele precisa de 200 miligramas daquele remédio. Só que, na apresentação dele, é só 100 miligramas por ml. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 básica, né? Se 100 miligramas está para 1 ml, 200 miligramas, que é o que ele precisa, vai estar para quanto? Aí a gente faz a continha, tá? Eu falei invertido aqui porque eu falei do jeito que eu faço. Mas, assim, o slide vai estar com vocês, depois vocês revisem, caso vocês não entendem, se também ficar com mais alguma dúvida, é só falar, mas é basicamente regra de 3. Aqui ela até deu 2 exemplos, né? Você pode fazer direto ou você pode fazer na regra de 3 para os dois. Aí no final é isso, riscar, datar e assinar.
tá? Aqui ela colocou, tem um retorno também. Esse daqui não é um exemplo, né, para a prova de vocês, mas sim uma receita qualquer. Aí, vamos lá. Agora, na parte das dermatopatias fúngicas mesmo, né, propriamente dito. Eu vou falar sobre a esporotricose, a dermatofitose e a malacesiose, que são os assuntos que ele mais abordou na aula, né? Que eu acho que são só esses, inclusive, que ele realmente aborda na aula. Eu fiz de forma assim bem escrita, assim, algumas coisas, resumida também, até porque a aula dele ele continua dando daquele jeito ótimo dele de dar o caso e, enfim, vocês irem conversando sobre, e às vezes a gente fica meio confuso, né, do que fazer com cada doença. Então eu trouxe aqui escrito, né, as principais alterações que vocês precisam saber para a prova, para vocês revisarem também quando vocês forem estudar. Então, né? Trouxe aqui também a imagem do animalzinho doente, porque isso vai ser necessário para a prova prática de vocês. Ele vai colocar lá a foto do bicho, então vocês têm que saber, né, o que essa foto pode significar. Tanto que a aula dele, as aulas que ele dá, é muito útil para a prova prática, porque ele é caso clínico puro. Aí, para a prova teórica, por mais que seja caso clínico, a gente tem que saber o que fazer. Então, é bom ter um material, né, para saber, para a gente conseguir consultar. Aí aqui eu trouxe um gatinho com uma lesão nasal aqui, com esse narizinho abaulado, né, que no caso dele é esporotricose, mas também tem diagnóstico diferencial de criptococose, só que ele não falou disso, então vamos só ficar na esporotricose. E aqui um outro gatinho também tem lesão na face, tem lesão no plano nasal, e essa daqui é a forma da apresentação de uma citologia do complexo de Sporotrix-Schenck. Então, vocês têm que saber interpretar uma citologia, vocês têm que saber olhar e saber o que tem ali naquele material. Isso vale também para os parasitos, não esqueçam, vocês têm que saber o que é um Otodectes, uma Demodex, o Lynchacarus, o Sarcoptes. Então, o que ele falou na aula, vocês têm que saber o que é. Porque vai chegar na prova prática e vocês vão dizer, eu quero nesse caso, né? Eu quero que faça um imprint ali da lesão. Aí ele vai te dar isso daqui. Aí você tem que saber o que é. Aí não adianta também você pedir um material, um raspado, ele colocar a imagem lá de um parasito e você não sabe o que é, que aí pode atrapalhar, né, o seu tratamento depois. Então, né, a esporotricose. A esporotricose são leveduras do complexo Sporotrix-Schenck. Tem as espécies mais comuns, né, de serem encontradas aqui no Brasil. A Sporotrix brasiliensis, ela é a mais importante, porque por ser a mais resistente, também é a mais patogênica. Então, nos gatos, a maioria das infecções são causadas por ela. Também tem a Sporotrix-Schenck, a umícola e a globosa. Na prova, provavelmente você não vai precisar identificar qual espécie, até porque numa citologia você não vai saber qual é a espécie que está ali. Então, assim, leveduras do complexo Sporotrix-Schenck é suficiente. Em relação à epidemiologia, né? Geralmente acomete animais jovens, gatos jovens, né? No caso dos gatinhos, adultos, machos não castrados com acesso à rua. Isso porque isso aí vai fazer com que ele vá para a rua mais vezes, porque eles não são castrados, e vai brigar. Então, vai brigar e um gatinho que tiver com esporotricose vai acabar passando para ele. Então, assim, é mais comum a gente encontrar animais que tenham sido infectados, né, porque eles têm acesso à rua. Mas também pode acontecer aquele animal de quintal que foi infectado por conta da presença do fungo no solo mesmo, na terra. Então, assim, não se atentem a isso. Pode ser que ele fale que é um animal que não tem acesso à rua, aí você, não tem acesso à rua, não é esporotricose. Não. Então, assim, pode continuar sendo esporotricose. Esporotricose é sempre a primeira coisa que vocês vão pensar quando vocês verem lesão de face. Pode ser parasito também? Pode, porque o Notoedris cat, né, que faz essas lesões no ouvido, dá uma lesão muito parecida com a esporotricose. Porém, a gente vai sempre pensar na esporotricose e ficar de olho ali no que ele deu para a gente no enunciado da questão, né? Qual é o caso clínico, sublinhando tudo para não correr o risco de deixar a informação passar. Tem um período de incubação de 14 dias e pode se estender a meses, né? Então, é muito variável. E é importante a gente lembrar que a esporotricose é uma zoonose. Isso vai ser muito importante na hora de vocês elaborarem uma receita. Na minha prova, a receita era justamente um gato com esporotricose. Ele foi muito simples, assim. Ele colocou anunciado, um gato com esporotricose, faz a receita e dê as recomendações. Foi literalmente uma linha de questão.
E aí foi feita a receita e tinha que ter todas as recomendações. Então, assim, não esqueçam de colocar que é uma zoonose, que as pessoas que estão ali, os contactantes, eles correm risco também, tudo mais, outros animais, da forma de manipulação, todos esses cuidados aí que vocês já devem saber. Os sinais clínicos, principalmente lesões nodulares, ulceradas, crostosas, os bordos elevados, que não vão cicatrizar. Então, assim, às vezes o tutor já está passando um remedinho, uma rifocina, um mertiolate ali naquela lesão e não observa melhora. Inclusive, só vê a lesão aumentando e às vezes vai até se espalhando para as outras partes do corpo do animal. Muitas vezes também, né, o tutor também está com lesão, então é muito importante também colocar na receita, se for observado lesão no tutor, orientá-lo a procurar um médico e tudo mais. Localização, face, plano nasal, conjuntival, oral, genital e patas, mas também pode dar em qualquer lugar do corpo, né, mas é a forma de apresentação mais comum. Também pode ter sinais respiratórios, né, espirro, dispneia, descarga nasal, justamente por conta dessas lesões que estão aqui na narina. Esse daqui não está com nenhuma lesão ulcerada que a gente esteja vendo lá de fora, mas por dentro sim. Então, eles podem sim ter sinais clínicos respiratórios e até mesmo transmitir o fungo assim. Então, onde eu faço estágio mesmo, tinha uma tutora que o gato dela tinha esporotricose no nariz já há milênios, porque ela tratava do jeito que dava, e acabou que ela ficou doente também, e foi muito difícil de fechar o diagnóstico e tudo mais, até que a gente sugeriu que pudesse ser esporotricose, e era. Então, assim, porque o gatinho dormia sempre junto com ela, e ela acabou pegando esporotricose também. O diagnóstico, citologia da lesão, um gato, principalmente citologia da lesão, já vai ajudar muito a fechar o diagnóstico. No cachorro, é mais difícil a gente conseguir visualizar as leveduras na lesão. O gato ele acaba sendo muito mais sensível. Também pode ser feito cultura fúngica, quando não for visto nada na citologia da lesão. E também no cachorro, principalmente, né? A cultura fúngica ela é muito utilizada, tanto passando um suave ali naquela lesão, quanto tirando um fragmento também. A histopatologia nos cães, principalmente, porque é muito difícil visualizar a levedura nos cães, então pode ser feito também histopatologia. E também tem os exames através que examinam fazendo, meu Deus, através de anticorpo, né, o ELISA. É mais utilizado em cães. A gente até estava tentando ver no hospital se a gente conseguia fazer em cachorro também, mas não conseguimos ver, né? Então, pode ser feito também, mas assim, é mais utilizado a nível de pesquisa, né? Então, para diagnóstico mesmo de esporotricose, são mais esses três primeiros aqui. Em gato, principalmente, citologia e cultura. No cachorro, principalmente, cultura e histopatologia. Porém, não esqueçam que é importante fazer o máximo de exames possíveis, né? De acordo com as condições do tutor também, né? O tratamento. Itraconazol é o mais utilizado, né? Naquele consenso fala também sobre o uso de outros fármacos, mas o itraconazol ele acaba sendo o tratamento de eleição, principalmente naqueles animais que é a primeira vez e tudo mais. Agora, quando é aqueles que já estão lá tendo esporotricose já resistente, já está há muito tempo tratando, aí pode ser feita associação com outros fármacos também. Por isso é importante fazer a cultura e o antifungiograma também, para saber qual vai ser o fármaco que vai estar ajudando mais no tratamento daquele animal. É importante administrar junto ao alimento. Outra coisa que vocês vão colocar na receita de vocês de esporotricose. Dar medicamento junto ao alimento, porque vai ser melhor absorvido no meio ácido. A dose, 100 mg gato. Tem um gatinho, esporotricose, ele vai dar lá, geralmente vai ser um gato com 4, 5 quilos, 100 mg gato. No consenso, fala sobre a variação de peso, né? Se um gatinho menorzinho, 3 quilos, menos de 3 quilos, 1 quilo, aí vai diminuir a dose. Coloquei aqui o exemplo de vocês. Mas vai ser muito difícil ele dar um gato com 850 gramas com esporotricose. Assim, vai ser maldade até se ele fizer isso com vocês. Mas provavelmente vai ser um gato de 4 quilos e pouco, então 100 miligramas gato. Aí o itraconazol, 100 miligramas. Dá uma cápsula por via oral, tá. Já no cachorro, é feito 10 miligramas quilo, tá? Pode ser feito associação com iodeto de potássio, principalmente nos casos de esporotricose nasal. No consenso, ele fala que já se tiver acometimento nasal, já faz o traconazol com iodeto de potássio. Se na prova ele pedir e falar que é uma lesão nasal, acredito que ele não vai zerar a questão de vocês ou não vai tirar ponto se vocês colocarem só o traconazol normal, tá? Até porque o iodeto ele é manipulado.
Aí, enfim, né? Mas assim, para vocês saberem, no estudo dirigido eu coloquei uma questão assim e eu coloquei o itraconazol com iodeto para vocês terem esse exemplo também. Também a anfotericina B na lesão, só que tem muito cuidado com paciente nefrótico e tudo mais, se o paciente não estiver respondendo, a gente vai procurar outros fármacos, né? Depois de fazer o antifungiograma para usar naquele animal. Aí, outra coisa muito importante, lesões cutâneas, alta médica só após 30 dias da cura clínica. Então, vai dar o tempo de tratamento, normalmente na receita vocês podem colocar 30 dias. Aí vai colocar, importante informar isso para o tutor, coloca uma revisão antes também. Então, assim, a alta médica só depois de 30 dias, né? Porque esse fungo ele está mais localizado na derme. Então, assim, se tiver uma cicatrização na epiderme, não significa que esse fungo não está lá. Ele só não está mais na epiderme, mas ele está na derme também. Então, precisa fazer mais 30 dias. Aí, na caso da lesão nas narinas, a alta médica só depois de 60 dias. Então, vai fazer o tratamento, aí vai dar lá 30 dias, 60 dias. Aí, você não está vendo mais lesão? Aí, só 60 dias depois que você vai poder parar o uso do fármaco. É bastante tempo mesmo, é um tratamento de meses. No caso de resistência, né, fazer o antifungiograma e associação do itraconazol com outros fármacos, né, como já citei. Agora, a dermatofitose. A dermatofitose, aqui eu trouxe os exemplos também, o exemplo do fungo aqui um exemplo da dermatofitose no cachorro e o exemplo da dermatofitose no gato, né? A dermatofitose também é um fungo, né? Nesse caso, ela vai infectar os tecidos que são mais ricos em queratina, né? Porque ela secreta queratinase, que vai liberar substâncias lá que vão ser necessárias para o desenvolvimento dela. Então, assim, é muito mais comum nos cães. Os gatos, eles não são muito sensíveis para dermatofitose. É difícil de ver gato com dermatofitose, isso por conta da própria conformação da pele mesmo. Parece que tem uma concentração lá de lipídios e tudo mais, que aí acaba impedindo que o fungo se desenvolva na pele do gato, mas pode acontecer também. Porém, no cão é lesão muito mais comum. Então, mais uma vez, não esqueçam de saber como que é um dermatófito, né? Então, agente etiológico, o Microsporum canis, ele é o mais comum, né, de ser encontrado nos animais. A maioria das infecções dos cães é por conta do Microsporum canis. Ele é zoofílico, então ele está muito, muito adaptado, né, à pele e os pelos dos animais. Tem a Nanísia egípcia, né, que ele é geofílico, nesse caso ele está mais presente no solo, e lá ele vai se replicar, principalmente quando tiver material orgânico, presença que tá com pena, pelo, essas coisas que possam ter queratina, e o Trichophyton também, que são os mais encontrados, né? A epidemiologia, né? A infecção ela vai acontecer através do contato direto, pode ser pelo contato direto com os cães, contato direto com os animais, com o solo, de qualquer forma pode ser feita essa contaminação. Só que nem sempre, porque você teve contato com o dermatófito, você vai ser infectado ali, porque vai depender muito também da patogenicidade daquele agente, vai depender muito do seu sistema de defesa também e tudo mais. Então, mais uma vez, o animal está suspeito de dermatofitose. Se falar no enunciado que o tutor não tem lesão, vocês não podem descartar que seja dermatofitose. Então, assim, muita atenção. Embora seja uma zoonose, nem sempre o contactante vai estar infectado também. Então, assim, a predisposição em animais jovens e imunossuprimidos, né? Então, aqueles animais que estão mais sensíveis ali, eles podem acabar desenvolvendo a dermatofitose de forma mais exacerbada, né? Um exemplo é esse cão aqui, que está todo ferido por conta da esporotricose, da dermatofitose. Também em casos de doenças que causam imunossupressão, como a FIV, a FeLV, hiperadenocorticismo, uso prolongado de corticoide em doses altas e tudo mais, também pode ser um fator predisponente, né? Então, tem uma predisposição racial também. Então, assim, o Yorkshire e o gato persa são os que são mais comumente observados com a dermatofitose. Tem outras raças também, Poodle, Pastor Alemão, o Jack Russell, que também é comum de observar, mas o Yorkshire e o gato persa, eles são, assim, os pioneiros, né? Mais uma vez, é uma zoonose. E os sinais clínicos
vão mostrar, né, a patogenicidade da doença, porque eles vão invadir as três estruturas queratinizadas. Aí, por isso que é observada a lesão na pele. Então, outra coisa que a gente fala, tipo, o animal está com essas lesões de pele, com falhas de pelo e tudo mais, se você não sabe o que é, evita de passar aquele suplemento de queratina, por exemplo, Teranol. Tem gente, tá com lesão de pele, toma aí um suplemento de queratina para melhorar o aspecto do pelo. Você não sabe nem o que é. Se for uma dermatofitose, você vai alimentar o fungo. Então, assim, por isso que é importante a gente fechar o diagnóstico de qual lesão que está ali acometendo o animal. Então, o prurido vai variar, geralmente não tem prurido, mas pode ser que esse animal tenha prurido. E os outros sinais clínicos são alopecia, hipotricose, pápula, crosta, eritema, hiperpigmentação, tudo mais. O diagnóstico. O diagnóstico é feito através do exame físico, então olhar aquele animal ali, ver a lesão, observar a lesão ali circular, geralmente circular, em vários lugares do corpo do animal. A lâmpada de Wood é uma forma de triagem. Não sei se vocês já conseguiram ver lá no hospital alguma vez, mas eles usam bastante a lâmpada de Wood. Só que a lâmpada de Wood ela não vai servir para fechar o diagnóstico. Brilhou, esporotricose. Meu Deus, estou com esporotricose na cabeça. É dermatofitose. Não é. Então, assim, pode ser que seja, como pode ser que não seja, porque ela sofre muita variação, né? Alguns resíduos naquele pelo, algumas substâncias ali, álcool, iodo, algum tipo de shampoo, alguma coisa assim, pode fazer brilhar também. Ou pode ser que seja algum outro fungo, né? Que não seja especificamente a dermatofitose. Aí ela é muito utilizada para você saber qual é o melhor lugar para você coletar material. Então, assim, por mais que ela não vai fechar diagnóstico, a gente não vai ter certeza que naquelas lesões que estiverem circulares ali, você vê que está brilhando bastante, é ali que você vai coletar o pelo, é ali que você vai fazer um raspado, alguma coisa assim, para você fechar o diagnóstico. Então, ela vai te ajudar a ter um diagnóstico mais preciso ali daquela lesão. Tricograma, a gente vai conseguir observar, né, as estruturas dos fungos, as hifas e os artroconídeos. Pode ser feito também a cultura fúngica, que é o padrão ouro, para fechar o diagnóstico da dermatofitose. E histopatologia, tira um fragmento, manda para a biópsia para saber o que é. O tratamento. Tratamento, terapia sistêmica, itraconazol, cetoconazol. O cetoconazole não é indicado para os gatos, tá? Então, mais no cachorro. É importante também, após a cura clínica, manter esse tratamento por 30 dias. E também após 2 culturas fúngicas negativas. Então, assim, o tratamento ele é chatinho, ele é um tratamento prolongado, depende muito da participação ali do tutor, né, naquele caso. É importante também tratar o ambiente. Então, outra coisa que vocês têm que colocar na recomendação. É importante falar se tem algum contactante que esteja acometido, que o ambiente precisa ser limpo, utilizando cloro, enfim, qualquer substância desinfetante qualquer não, né? Mas substâncias desinfetantes específicas para tratar o fungo, né? Principalmente cloro, que cloro mata tudo. A terapia tópica, né? Porque esse animal vai estar com lesões na pele, a pele vai estar descamando, ele vai estar feio, vai estar com aspecto ruim. Então, é importante também fazer o uso de shampoo, miconazol, ou então clorexidina associada a um antifúngico, né? Mas o bom é que tem no mercado shampoo já com miconazol e clorexidina, e a 2% mesmo, e já ajuda bastante aí no tratamento. Vai lavar esse animal, né, 2 vezes por semana, deixando agir por 10 minutos. E também pode ser feita a pomada de cetoconazol no caso das lesões isoladas. Mas o mais básico, assim, para vocês colocarem numa receita, é o tratamento com itraconazol, seguindo as recomendações, e um shampoo à base de, pode ser aquele... gente, esqueci o nome, Clorestem, que ele já tem os 2 aqui e pronto, já fechou aí um tratamento okzinho para tratar dermatofitose. A malacesiose, outro fungo. No caso da malacesiose, eles dependem mais dos lipídios. A dermatofitose depende da queratina, a malacesiose depende dos lipídios. Ele também é um fungo, no caso, é um fungo natural da pele dos animais, ele está lá. Então, assim, ele sofre alterações, acaba
sofrendo uma exacerbação, né, da sua presença ali no local por conta de alguma doença secundária. Então, assim, malacesiose geralmente é secundária a alguma outra coisa. Muito difícil o animal ter só uma malacesiose ali e não ter mais nada. Então, assim, provavelmente ela está associada a alguma outra coisa, tipo a pieldermite. Então, fiquem de olho nisso. Importante saber a lesão, como que é a lesão. Então, a pele fica bem grossa mesmo, fica com hiperkeratose, fica pretinha assim, né, e com hiperpigmentação, fica bem, bem feinha mesmo a pele dele. E é bom vocês conhecerem como que é, né, o agente etiológico da malacésia. Ele parece essas pegadinhas roxas aqui, ou eu chamo de berinjela, da forma que vocês quiserem, mas vocês têm que saber como que é o agente etiológico. Aí os principais são a malacésia pachydermatis e a globosa, só que numa citologia a gente não consegue diferenciar qual é qual. Então, qual agente etiológico? Malacésia SP. Pronto, suficiente. A epidemiologia, né? Ele é normal, natural da pele, das mucosas que são saudáveis. Então, assim, está associado a essas causas base, alergia, endocrinopatia, psicoterapia, e tem algumas raças que são mais predispostas, né? Yorkshire está aí também, o Shih Tzu também, uma raça que predisposta a uma porrada de coisa. Sinais clínicos, prurido também vai variar, pode ter mais de forma mais leve, de forma mais grave. Alopecia, né, região sem pelo, eritema, pode estar mais avermelhado, seborreia, a pele vai estar bem oleosa, ou então pode até ser uma seborreia seca, mas costuma ser mais oleosa, liquenificação, que as patinhas ficam bem com esse aspecto rugoso aqui, um odor ruim, esse animal geralmente é fedido, então o tutor fala, dei banho nele ontem e ele já está fedendo. Então, assim, provavelmente por conta de uma malacesiose mais secundária a alguma outra doença, então tem que investigar. Os locais que mais aparecem, né, entre os dedos, no pescoço, nas axilas, nas patas, nos ouvidos. Diagnóstico, citologia e cultura. Cultura fecha o diagnóstico melhor, mas uma citologia a gente vai conseguir observar tanto na pele quanto nos ouvidos. No ouvido a gente vai fazer aquele suave auricular, né? Então pode ser que esse animal tenha malacesiose esteja pior assim no ouvido, a pele nem esteja tão ruim, ou pode ser que a pele, o ouvido e o animal esteja todo ruim, né? No total. O tratamento a mesma coisa, clorestem, o miconazol, clorexidine. Ou então o uso do cetoconazol. E o sistêmico também vai entrar o itraconazol, o cetoconazol. Só que, muito importante, não esquecer de tratar a causa base da doença. Agora, em relação às dermatopatias alérgicas. Deixa eu ver, acho que ninguém falou nada. Um aviso aqui da chamada que está acabando, né? Tá, tem 6 minutos. Vocês querem que eu crie outra sala logo? Porque faltam 5 minutos. Acho que é melhor, né? Que aí começa certinho. Beleza, vou fechar esse daqui e vou abrir outra. Show.